E o ministro Alexandre de Moraes do Supremo negou o pedido da defesa de Felipe Martins para revogar as medidas cautelares impostas contra o ex-assessor internacional de Jair Bolsonaro. A defesa pedia que Moraes liberasse Felipe do uso de tornozeleira eletrônica, do recolhimento domiciliar noturno e aos finais de semana, da proibição de usar redes sociais e do impedimento de sair da cidade de Ponta Grossa, no Paraná, onde mora. Felipe Martins foi acusado pela Procuradoria-Geral da República de ter participado da redação do rascunho do alegado golpe de Estado e de ter tentado fugir do país no mesmo voo utilizado por Jair Bolsonaro dias antes da posse de Lula. A acusação de fuga, no entanto, perdeu força diante de evidências apresentadas pela defesa de Martins, como a confirmação da companhia aérea Latam de que ele embarcou de Brasília para Curitiba no dia 31 de dezembro de 2022. A defesa também demonstrou possíveis fraudes nos registros de imigração utilizados pela Polícia Federal. O advogado Jeffrey Cicchini, que assumiu recentemente a defesa de Felipe Martins, afirmou que as autoridades dos Estados Unidos já teriam identificado o autor da falsificação dos registros de entrada no país, atribuídos ao ex-assessor de Bolsonaro. E sobre esse e outros assuntos, a gente conversa agora com o advogado Jeffrey Cicchini. Doutor Cicchini, muito boa noite. Seja bem-vindo mais uma vez em Oeste Sem Filtro. Nós marcamos essa entrevista ontem, mas fomos aí atropelados por essa reviravolta com esse anúncio de tarifas de 50% aos produtos brasileiros. Então, bom, primeiramente, boa noite, seja bem-vindo. Paulo, eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui. Sabe que sou um ouvinte assíduo do jornal e essa audiência maravilhosa também. Cumprimento a todos, obrigado mais uma vez pelo convite. Doutor Cicchini, eu quero falar sobre, claro, o caso do Felipe Martins, mas pegando um gancho no que está acontecendo, essa crise diplomática que escalou hoje com essa carta de Donald Trump, que citou no primeiro parágrafo o ex-presidente Jair Bolsonaro, citou também o Supremo Tribunal Federal. Eu queria ouvi-lo, como é que essa situação essa crise agora entre o governo brasileiro e o governo americano pode, de alguma forma, se o senhor enxerga, impactar o caso do seu cliente Felipe Martins? Vejam a grande diferença do que é ser uma ditadura e o que é ser uma democracia. Donald Trump não está brincando de ser presidente dos Estados Unidos, a maior nação do mundo, onde de fato teve interferência do governo brasileiro. Houve uma fraude com interferência direta do Estado brasileiro no sistema oficial de imigração americano. Isso não ficaria barato? Será que essas pessoas que tiveram a ousadia de praticar crime em território americano achavam que ficariam impunes como ficam no Brasil? Os Estados Unidos são uma democracia sólida com uma Constituição de 1780 e autoridades brasileiras praticaram crime em território americano para incriminar Felipe Martins, para o torturar, para que ele fosse um delator juntamente com o Mauro Cid, que também foi torturado, a falsear os fatos, a acusar falsamente Jair Messias Bolsonaro. A conta chegou. Óbvio que Donald Trump não admitiria essa fraude que autoridades brasileiras praticaram no sistema oficial de imigração dos Estados Unidos. Já sabem quem teve esse envolvimento, quem o fez, e agora a conta está chegando. Isso é só o começo, Paulo. Isso é só o começo, isso é grave. Hoje o mundo vê que o Brasil é uma ditadura declarada pelos Estados Unidos e as sanções estão chegando. Há quem diga que isso não é uma sanção, mas isso é uma sanção, de muitas que ainda virão. O presidente dos Estados Unidos disse na carta, no seu primeiro parágrafo, que um dos motivos do que está fazendo é pela perseguição política criminosa que Bolsonaro está sendo vítima, porque ele conhece esse modo de perseguir opositores políticos, esse modo mais atual, que é utilizar do processo criminal a dar uma aparência de legitimidade à perseguição política. E Felipe Martins era um dos instrumentos a criar narrativas falsas contra Jair Messias Bolsonaro. Não podemos esquecer que fraudaram um documento em sistema oficial americano para colocar Felipe Martins atrás das grades.
Não bastasse, cercearam todos os direitos de Felipe Martins, o jogando inclusive em uma masmorra. Felipe Martins ficou 10 dias em um quarto escuro, sem luz e sem janela, para que fosse um delator de fatos falsos contra Bolsonaro. O Trump foi vítima também de um processo criminal falso. As ditaduras modernas estão utilizando do processo criminal para punir criminalmente opositores políticos, para dar uma falsa legitimidade à perseguição. Vejam, há inclusive quem esteja acreditando ainda nessa farsa que apelidaram de trama golpista. Há quem acredite que esse processo é um processo legítimo e não o é. Vejam, é muito caro politicamente você hoje matar o seu opositor político. O que você faz? Você o elimina através de uma condenação criminal. Você vende para o povo que o seu opositor político não é um opositor político, que ele está tendo direito de defesa. Você vende que é o Estado que está processando. Você televisiona a defesa. Vejam, esse showmício que está tendo de audiências televisionadas tem uma razão de ser. Mostrar para inglês. É para inglês ver, como diz o ditado. Vejam, Bolsonaro, Felipe Martins estão se defendendo. Eles estão tendo direito de defesa. Quando, por trás disso, é pura enganação de um jogo de cartas marcadas para condenar opositores políticos. Eles queriam eliminar a direita brasileira. Pronto. Como será agora? Donald Trump acaba de deixar bem claro que não admitirá que o Brasil desrespeite direitos humanos. É importante as pessoas entenderem que o Brasil assinou tratados e convenções internacionais se comprometendo a respeitar os direitos humanos. Jogar Felipe Martins numa masmorra, forçando-o, torturando-o a confessar um crime que não praticou, isso é crime contra a humanidade. Lembrando que Felipe Martins trabalhou diretamente com o governo Donald Trump. Trabalhou diretamente na embaixada nos Estados Unidos. Felipe Martins e Jair Messias Bolsonaro são respeitados por aquele governo que hoje está à frente da maior nação do mundo. O Brasil precisa dos Estados Unidos para viver. Os Estados Unidos não precisam do Brasil. Então ficou muito claro que as sanções iniciaram. Veremos até quando esses ditadores bancarão essa acusação fraudulenta, essa acusação fictícia, que é, eu não tenho medo de errar, eu não me canso de dizer, a maior fraude processual do direito brasileiro. Nós vivemos hoje a maior farsa criminal da nossa história, que tem a única finalidade de jogar Bolsonaro e bolsonaristas atrás das grades para matar a direita no Brasil. Doutor Cicchini, desculpa insistir nesse ponto, o senhor na sua resposta falou que já sabe o nome dessa pessoa que teria ali fraudado o registro de entrada de Felipe Martins nos Estados Unidos. Talvez esse nome não possa ainda ser divulgado porque o processo segue ainda em instrução, mas já tem também o objetivo, o interesse, se tem algum mandante. Isso também já está, já foi respondido, doutor Cicchini? Paula, a Casa Branca está diretamente interessada nesse caso. Como disse, os Estados Unidos leva muito a sério seu sistema migratório. Vejam a gravidade disso. Isso, para um americano, é crime de terrorismo. Você invadir um sistema migratório americano para inserir informações falsas, isso é gravíssimo. Há várias linhas investigativas, por óbvio. Nos Estados Unidos, as investigações e os processos são sérios. Investigações correm em sigilo, diferente dessas investigações e processos que nós vemos no Brasil, que a própria polícia vaza informações, é completamente diferente. Nos Estados Unidos, as investigações e os processos são sérios e eles são os primeiros interessados. Nós somos interessados em saber quem fraudou esse ingresso do Felipe, mas eles são ainda mais interessados porque é uma questão de segurança. Uma questão de segurança daquele Estado, que se preocupa muito com segurança. Agora, há várias frentes de investigação. A mais sólida é essa, que não podemos dizer o nome da pessoa, mas já há indícios sólidos, robustos, de que é um brasileiro naturalizado nos Estados Unidos, que tem proximidade familiar
com a autoridade brasileira. Sim, investigação muito avançada. Essa é a principal linha investigatória, a mais sólida. Agora, nós não podemos atrapalhar aquela investigação, que já está chegando ao fim. Tudo indica que ao final de julho teremos o término dessa investigação. Não à toa que essa semana Donald Trump já está se pronunciando, ou seja, ele já sabe o que aconteceu. Ele já sabe que o Brasil está sendo governado por ditadores, criminosos, que intervieram em sistema migratório americano. Infelizmente, quem vai pagar essa conta é o povo brasileiro, mas parte do povo que concordou ser governado por criminosos, concordou ser governado por ditadores. O Brasil quis ser governado por comunistas, ditadores, criminosos. E agora a conta chegou. Por óbvio, isso vai trazer reflexos diretos na defesa de Felipe Martins, porque Felipe Martins tem que ser absolvido. Agora, Paula, eu que me inteirei da defesa do Felipe Martins, os brasileiros não sabem 10% da sacanagem que foi feita com esse menino. Esse menino que é muito homem. A esposa do Felipe Martins tem razão, tem motivo de ter muito orgulho desse rapaz. Esses dias eu vi chamarem ele de menino. Não, é um Davi. Felipe Martins é um exemplo a entrar a história do Brasil. Foi torturado a delatar Bolsonaro. Não perderia nada se o fizesse. Pelo contrário, ganharia a liberdade como Mauro Cid ganhou. Eu tenho que cuidar com as palavras para não adjetivar Mauro Cid como eu queria. Mas Mauro Cid foi vítima de tortura, mas teve coragem, falta de hombridade e acusou falsamente inocentes. Eles colocam Felipe Martins na boca do Mauro Cid para prender Felipe Martins. E hoje o que sobrou do caso do Felipe Martins? Nada. Não tem uma mensagem contra ele, não tem uma mensagem distorcida, não tem uma mensagem que cabe mais de uma interpretação. Não existe nada contra Felipe Martins. Tudo que existe é o Mauro Cid colocando Felipe Martins em uma reunião que comprovadamente o Felipe Martins não participou. O que existe, e isso irei expor na semana que vem, e o Brasil vai ficar horrorizado, documentos falsos no inquérito. Suprimiram documentos do inquérito e eu já tenho prova disso e eu vou mostrar na audiência. E eu vou expor toda essa farsa. Não porque nós queremos vitimizar Felipe Martins, mas porque o povo brasileiro tem que saber que o Brasil vive uma ditadura. E o povo brasileiro não pode admitir que o Estado se torne um carrasco, que o Estado fraude provas, que o Estado haja fora da lei. Nós criamos o Estado, o povo brasileiro criou o Estado para que o Estado cumpra as leis criadas pelo povo. Esse processo é um processo político com provas fraudadas. Há inúmeros crimes aqui e nós iremos, no momento oportuno, mostrar. Já conheço esse caso, estou horrorizado, provavelmente nunca veremos nada igual. Agora, eu estou convicto que Felipe Martins será absolvido. Se Felipe Martins não for absolvido aqui, eu digo para vocês, não somos a China, nós seremos a Coreia do Norte. Nunca vi, nesses 14 anos que sou advogado, uma acusação tão frágil e tão falsa e tão mentirosa. É a acusação mais mentirosa que eu já vi na história do direito brasileiro, Paulo. Doutor Chiquini, deixa eu rodar com mais perguntas. Ana Paula Henkel. Boa noite, doutor Chiquini. Obrigada pela entrevista. Gostaria de uma atualização, já que a advogada de imigração do Felipe Martins, a doutora Ana Bárbara, ela nos concedeu uma entrevista e disse que o FBI estava também debruçado sobre esse caso. O senhor tem alguma atualização se o FBI continua investigando isso, já que, como o senhor muito bem colocou, é uma questão de soberania nacional e proteção das fronteiras americanas? Obrigado pela pergunta, Ana Paula. Prazer imenso em revê-la. FBI, Casa Branca,
Todos envolvidos. Senado americano interessado. Esse caso é muito mais importante para o governo americano do que até mesmo para nós. É isso que não entenderam ainda. É gravíssimo. Se duvidar, um dos casos mais graves que os Estados Unidos esteve diante. Eles levam muito a sério o sistema migratório. Veja que é uma das principais pautas do Trump. É a segurança da migração. É a pauta mais cara dos republicanos. E autoridades brasileiras intervieram com documentos falsos em sistema oficial americano. Será que as pessoas não estão conseguindo enxergar a gravidade disso? Eu consigo enxergar. Eu consigo. Agora, autoridades brasileiras estão brincando. Isso não ficará impune, não tem como isso ficar impune. O documento é falso? É falso. Por quê? Porque os Estados Unidos já disse que aquele documento é falso. Não há, então, dúvida que o documento que a Polícia Federal do Brasil utilizou para manter Felipe Martins preso é falso. Olhem isso daqui. É exatamente assim. Felipe Martins é preso com indícios de que teria saído do Brasil. A defesa do Felipe Martins, por meio da doutora Ana Bárbara, traz prova que Felipe Martins não saiu do Brasil. O PGR pede a liberdade do Felipe Martins depois de 1 mês de prisão no máximo. A Polícia Federal viaja para os Estados Unidos e volta dos Estados Unidos com esse documento falso. Junta no processo e pede para o Alexandre de Moraes não soltar Felipe Martins. O delegado fala, não solte Felipe Martins, porque eu consegui esse documento que prova que ele saiu do Brasil. Veja, com pedido da PGR para soltar Felipe Martins. A prisão do Felipe Martins, então, é postergada por mais 5 meses, com um documento falso. O governo americano vem e fala, esse documento é falso. E gritantemente falso. O nome do Felipe Martins está errado, está com FE, é com FI, é FI, com uma numeração de passaporte vencido em 2020. Gritantemente ilegal. Os Estados Unidos vem e falam, esse documento é falso. Agora, instaure-se investigação porque é gravíssimo o que aconteceu. Esse documento foi inserido no sistema oficial americano. Eles inseriram informação falsa no sistema migratório para adquirir esse documento. Obviamente, os Estados Unidos já corrigiram esse erro. E agora? Agora o PGR foge dessa informação como o diabo foge da cruz. Na denúncia, o processo contra Felipe Martins não fala mais da viagem. Por que o PGR não fala mais da viagem do Felipe Martins para os Estados Unidos? Por que eles fingem que essa viagem não aconteceu? Por quê? Porque já está provado que ele não saiu do Brasil. Mas o Felipe Martins não esquece do que fizeram com ele. Ficou preso injustamente 6 meses. 6 meses preso, sem visita da esposa. Jogado numa masmorra. Nunca irá esquecer dessa tortura que sofreu. E o governo americano nunca irá perdoar quem fez esse crime, quem cometeu esse crime. Então veja, agora a acusação que pesa contra o Felipe Martins é uma reunião do dia 7 de dezembro. Uma reunião que o Mauro Cid disse que Felipe estava, mas que todos que estavam na reunião já disseram, olho no olho com Alexandre de Moraes, que Felipe Martins não estava. As 5 pessoas que estavam nessa reunião do dia 7 disseram para o relator, Felipe Martins não estava nessa reunião. Mauro Cid disse que Felipe Martins estava. Mas os documentos que nós apresentamos confirmam que ele não estava. Extrato de cartão de crédito, Uber, geolocalização de Uber. E para confirmar tudo isso, a gente pede a Herb. O que é Herb? Sinal de celular. A Herb vai nos dizer, Felipe Martins estava ou não estava na reunião do dia 7? O Mauro Cid fala que ele estava. Tudo que existe no mundo fala que ele não estava. Vamos tirar a prova? Traz a Herb. Nos dê a Herb. Não querem nos fornecer a Herb. Pera! Por que omitem a única prova que a acusação poderia ter além das falas falsas do Mauro Cid? Veja,
Se a acusação tivesse a herb, só para vocês entenderem o que é herb, esse meu celular tá trocando sinal com alguma antena. Se o Felipe Martins estivesse, por exemplo, no Planalto, na reunião, a antena ia dizer, Felipe Martins está no Planalto. Pronto. É fácil. Basta a acusação colocar na mesa e vamos tirar a prova se Mauro Cid fala a verdade ou não. Eles não nos fornecem essa herb. Eles não nos deixam ver. Por quê? Porque eles sabem que o Felipe Martins não estava na reunião. Por quê? Porque a Uber já falou. Nós já apresentamos o documento da Uber. A Uber traz a geolocalização do Felipe em local extremamente distante dali. Por óbvio. Minuta que nunca existiu. A única que existe é uma no celular do Mauro Cid, que não tem qualquer proximidade e semelhança com as informações que saem da boca do Mauro Cid. Ou seja, não tem nada contra Felipe Martins. Nada. Agora, ele é processado para não passarem um atestado de perseguição e não passarem um atestado de erro. Mas, ao final desse processo, não tem como condenar Felipe Martins. Eu me coloco no lugar do acusador. Eu me coloco. Não tem como sustentar uma linha de culpa. Não tem como. Não tem onde. Para condenar Felipe Martins aqui, você tem que desconsiderar tudo desse processo e exclusivamente o Mauro Cid, que deu 11 versões e todas mediante coação.